Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente, falando diretamente do segundo dia do RH Summit, o maior evento de RH do Brasil. Hoje a nossa convidada é super especial. É a Cíntia Prates, Senior HR Executive Director da Bayer. Cíntia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nívia. Cíntia, prazer tê-la aqui conosco, você ter tirado os minutinhos da feira hoje para poder conversar com a gente. E aí, para começar, para quem ainda não lhe conhece, quem é a Cíntia? Muito bom. Primeiro de tudo, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estive também no ano passado e é realmente um evento muito importante para a gente que é de recursos humanos. Bom, eu sou Cíntia Prates, eu sou mineira de Araguari, ali pertinho de Uberlândia, onde eu me formei. Eu sou formada em Direito, em Psicologia. Nossa, dupla formação. Isso, fiz praticamente ao mesmo tempo. Depois eu fiz um mestrado em Psicologia Social e do Trabalho. Lá eu tive os meus 3 filhos, eu tenho um filho com 19 anos e gêmeos com 17. E trabalho em recursos humanos a minha vida toda, já são aí 23 anos, né? Já iniciei depois das minhas formações num grupo grande, em Uberlândia, o Grupo Algar. Depois fiz a transição para Monsanto, que foi adquirida pela Bayer em 2019. E estou, desde então, ocupando algumas posições de liderança em recursos humanos na Bayer. Incrível. E aí, para quem não conhece, o que a Bayer faz? A Bayer ela é uma grande multinacional, né, com matriz na Alemanha e que trabalha tanto na divisão farmacêutica, com produtos, né, aí muito conhecidos, talvez o mais conhecido deles seja a aspirina, mas a gente tem várias linhas de produto na Bayer. E uma outra divisão um pouco menor aqui no Brasil, que é a divisão de Consumer Health. E aí a gente conhece alguns dos produtos, principalmente o Bepantol. Sim. E a divisão maior, especialmente aqui no Brasil, que é a que a gente chama de Crop Science, que é a área de agrícola, né? A área que trabalha aí com sementes, defensivos agrícolas, herbicidas, inseticidas. Então a gente tem aí 3 divisões, um espectro de atuação bastante amplo e com uma importância para o Brasil, pensando nos negócios globais da Bayer, muito relevante. Perfeito. E uma companhia gigantesca, né? Muito. Quantas pessoas hoje em dia compõem a Bayer? Hoje no Brasil a gente tem quase 6 mil funcionários. É muita gente distribuída por todo o Brasil? No mundo a gente tem mais de 100 mil, sim. Tem uma dispersão geográfica grande, desde o Nordeste até o Sul do país, né? E uma atuação também dos nossos RTVs, que são os representantes de campo, com bastante dispersão geográfica. Incrível, Cíntia. E aí, com tanta gente trabalhando junta, como é que o RH ele consegue ter um papel estratégico para gerenciar e orquestrar todas essas pessoas? Esse papel ele vem amadurecendo ao longo dos últimos anos, Sim. né? Eu que tenho aí 23 anos de estrada, a gente observa que cada dia mais as áreas de negócios vêm nos chamando para esse papel mais estratégico. E o que é esse papel mais estratégico, né? É de fato estar lado a lado dos líderes de negócios para discutir as necessidades à luz do que de fato está acontecendo no ambiente de negócio, né? Então não é a área de recursos humanos desenhando produtos, soluções, pensando somente no universo de recursos humanos, mas vivendo o calor do que está acontecendo ali nas áreas de negócios para entender e customizar as soluções, os produtos, né? Então a gente precisa estar muito atento à volatilidade do mercado, a essas necessidades que mudam também, né? Em ondas e constantemente, para que a gente não fique obsoleto nas soluções, nos produtos que a gente se propõe a entregar, né? Então, para mim, ser estratégico nada mais é do que ter essa pele fina e sensível para a real necessidade do seu interlocutor. E aí, Cíntia, você falou que hoje em dia as áreas de negócio elas buscam RH, né? Mas para aquele RH que ainda não foi chamado para conversa, que passos ele pode dar para que ele comece cada vez mais a ser incluído nessas rodas de conversa e ele se torne estratégico? É demonstrar que, de fato, não existe negociação sem o humano, sem as pessoas, né? Então, as pessoas elas fazem parte de qualquer cadeia de discussão. Então, uma vez que você consegue demonstrar o impacto que tem um bom processo de seleção, um bom programa de desenvolvimento, uma boa arquitetura de remuneração, de benefícios, né? O impacto que isso tem para a entrega, para o resultado na ponta, para o seu cliente,
essa habilidade de demonstrar esse impacto é o que te faz ser cada vez mais convidado para essas mesas de discussão, né? Porque, de novo, as pessoas fazem parte de tudo, né? Os clientes são pessoas, os negociadores são pessoas, recursos humanos, a organização inteira é composta de pessoas, né? Então, entender de gente, de empatia, de diagnóstico, né? Ter a capacidade, de fato, de fazer boas leituras de cenário é muito importante. Eu acho que essas são habilidades que vêm sendo muito desenvolvidas pelos profissionais de recursos humanos. Excelente, até se colocar como esse olhar de fora, né? Porque a gente brinca muito, quem está ali no calor da operação não percebe o que pode ser mudado. Sim. E aí, quando vem uma pessoa de fora do RH com uma outra perspectiva, focando em pessoas, focando em entender a organização como um todo, né? Não apenas aquela vertical ou da área que a pessoa está trabalhando, você consegue sair um pouquinho da sua caixa e pensar, olha, eu posso fazer tantas outras coisas além do que eu havia pensado? Sem dúvida, sair ali do seu microfoco, né, em que você só olha para as questões de recursos humanos, limita muito a sua perspectiva, né? Então, quando eu falo, por exemplo, da Bayer, que tem essa dispersão geográfica grande, poder visitar o campo, né, visitar os nossos clientes, né, entender o que os pacientes, no caso de farma, realmente precisam. Então, isso, para o profissional de recursos humanos, também é crítico, porque você vai entender o desafio do líder, o desafio do analista, do operador de produção, né, e, a partir desse entendimento, desse real, né, olhar empático, conseguir fazer propositura de soluções, de produtos, de programas, de estratégias que realmente façam sentido para as pessoas que vão ser impactadas, né, por esses programas, por esses produtos. Excelente. E aí, Cíntia, você falou já um pouquinho, né, sobre as habilidades que o profissional de RH ele precisa ter para conseguir performar nesses espaços, né? Falou aí sobre empatia, sensibilidade. Que outras skills você acha que o profissional de RH ele precisa exercitar, ele precisa trabalhar para ele se tornar cada vez mais estratégico? Bom, vamos lá. Assim, vou falar, obviamente, com o meu viés aqui de geração X, né? De alguém que conhecimento, a formação, o estudo sempre foi muito relevante. Eu sei que hoje a gente aprende de formas diferentes, né? E a questão do desaprender, aprender rápido, né? Essa agilidade intelectual é muito importante, mas a gente precisa se lembrar de que estudar, né? Então, por exemplo, estar aqui hoje é uma forma de aprendizado, é uma forma de estudo, né? Você está ali atento aos cases, às situações. Então, eu diria que um pilar insubstituível é conhecimento, né? E aí você pode escolher diversas maneiras de se apropriar desse conhecimento. E um outro aspecto é experiências diferentes, né? Quando a gente fala de inclusão, de diversidade, então assim, aprender a partir de perspectivas diferentes da sua, né? Principalmente pessoas, por exemplo, como eu, que ficaram muito tempo numa mesma organização. A gente precisa transitar, entender o que as outras organizações estão fazendo, o que outros profissionais estão fazendo, né? Então, a gente, em Recursos Humanos, fala muito de diversidade e inclusão e a gente também precisa praticar muito isso, né? Transitar, beber de diversas fontes, buscar perspectivas multiculturais, né? Então, se você está numa organização multinacional, você tem muito essa oportunidade. Se você não está, busque isso através de uma rede, né? De uma rede de contatos, de uma rede de desenvolvimento, para que você possa, de novo, sair do seu microcosmo, ampliar o seu olhar e conseguir estar mais inspirado para ter ideias criativas, né? Eu costumo dizer assim, que recursos humanos vêm de uma escola mais reativa, né? Em que o seu cliente interno vem, te pede uma solução e você rapidamente, né, dá um jeito ali de entregar aquilo que ele está te pedindo. E a gente precisa cada vez mais ser criativo ou protagonista, né? Acho que são elementos aí que, né, convergem. Que é conseguir propor soluções que muitas vezes o seu cliente não imaginou, né? E você só consegue ser criativo se você estuda, se você conhece pessoas diferentes, abordagens diferentes. Então, eu acredito muito nisso. Até porque a criatividade, ela é essa junção, né? De você pegar coisas que aparentam não ser correlacionadas. Exatamente. E você fazer esses links, né? Eu sou designer por formação e aí, pra mim, a gente sempre necessitava a criatividade através dessa combinatividade, na verdade, né? Que era pegar uma coisinha dali, outra daqui e a gente acaba criando algo novo a partir disso. Sem dúvida. E aí, eu também acho muito interessante também nesse viés como designer que você traz a experiência como a base para tudo. Porque uma coisa é eu propor da minha cadeira
Outra coisa é quando eu vou executar, ver na prática e até vivenciar isso como seria executado, né? Sim. Então, acho que esses dois pilares que você trouxe, criatividade e experiência, eles são muito legais para a gente conseguir até ser inovador, né, dentro desse contexto. Exatamente. O inusitado, né? Aquilo que impacta, que gera uma tendência nova, só vem realmente através da experimentação da criatividade mesmo, né? Sem dúvida. Perfeito. E aí, até já pegando esse gancho de inovação futuro que vem por aí, o que é que você está vendo hoje em dia de inovações que chegaram para RH, mas que realmente funcionam na prática, que não é só apenas modinha, que não é só apenas mais uma coisa que chegou, mas que realmente trazem algum tipo de impacto positivo para as organizações? Hoje, o que a gente tem vivido muito ali no meu ambiente, eu estou muito atenta a isso e buscando também mais referências, é o que a gente sempre falou de competências, de skills, de habilidades, mas de fato numa perspectiva mais aplicável, né? Então, o que isso quer dizer? Como é que eu começo a contratar pessoas, desenvolver pessoas, remunerar, reconhecer através dos skills que essa pessoa tem, né? E não somente ali da job description, né? Então, a gente está muito nessa tendência de entender como é que toda essa arquitetura, desde a contratação, né, até os programas de desenvolvimento e reconhecimento, estão muito associados a o que cada um traz enquanto habilidade, né? Então, a gente vem trabalhando muito nisso. A gente acabou de implementar um Talent Marketplace, né? E eu vejo que Talent Marketplace é uma grande tendência para recursos humanos enquanto inovação, que a base é os skills, as habilidades, e como é que você conecta isso com progressão de carreira, né, com reconhecimento. Até porque as carreiras, elas vêm mudando muito, né? A gente, eu especialmente, venho de uma escola em que promoção, progressão vertical é o que diz sobre sucesso, e a gente sabe que hoje essa progressão horizontal, ela é muito importante, né? Até para o profissional ganhar musculatura e ganhar aí versatilidade, né? Então, isso que eu digo do Talent Marketplace está diretamente associado, né, a esse novo ambiente mesmo de carreiras mais fluidas, né? Mais baseadas em papéis que mudam, né? E que vai ao encontro da volatilidade mundial, do mercado mesmo, né? A gente vê uma série de profissões desaparecendo, outras novas aparecendo. Então, essa capacidade das organizações de fazer uma boa leitura das habilidades que ela tem dentro da organização e de quais ela não tem, né? Então, quais são os skills? Quais são as competências, as habilidades, né? Tudo isso acaba sendo a mesma coisa. Que eu não tenho e que eu preciso buscar no mercado, né? Ou desenvolver, excelente ponto, para atender demandas futuras, né? Que o meu negócio já começa a demonstrar. Né? Então, eu acho que essa é uma grande inovação. E aí, obviamente, inteligência artificial vem para ajudar. Né? Então, esses ambientes de Talent Marketplace, muitos deles são alimentados por inteligência artificial, que conecta o skill do indivíduo com as carreiras possíveis, né? As posições disponíveis dentro da organização. Então, eu vejo inteligência artificial como um motor, facilitador desse movimento que é completamente humano, né? Que nos coloca num lugar, de novo, né? Usando essa palavra que às vezes é muito batida, mas de protagonista mesmo da nossa carreira, né? Em que você precisa construir essa teia de desenvolvimento para ir cada vez mais ampliando o seu olhar e ampliando a sua condição de impacto, né? De gerar resultado. E de ter sucesso e de ser feliz, né? Que no final do dia é o que a gente quer, né? Exatamente. Eu acho muito interessante você trazer essa questão das habilidades como foco e protagonista, né? Porque é uma resposta tanto a esse fato, né? Que a gente precisa se adaptar, mas também há um ponto que hoje em dia o mercado de talentos ele está escasso. Então, você também não começa a pensar que outras pessoas poderiam ocupar essa posição que eu tenho, tendo em vista outros perfis, mas pessoas que contemplam a mesma habilidade, eu acabo sempre procurando aquele mesmo nicho ali que está acabando, que está cada vez mais escasso e eu não consigo preencher aquela vaga. Exatamente. Por isso que já tem algum tempo que grande parte das organizações já abandonou um pouco aquela tendência,
né, de buscar formações rígidas para algumas cadeiras, né? Então, hoje, mesmo uma posição em que, essencialmente, você precisa de um conhecimento técnico ali, agronômico, por exemplo, a gente já tem uma abertura para buscar profissionais que muitas vezes têm formações completamente diferentes, mas que você percebe essa agilidade na capacidade de aprender, de buscar o conhecimento, de se conectar e formar essa rede, né, que vai trazer essa expertise para a pessoa. Então, a gente sai, sim, desse lugar mais rígido, né, de formação, né, de quais são as principais universidades em que eu tenho aqueles talentos, né? E não, quem é aquela pessoa? Qual é a história daquela pessoa? Como é que ela aprende? Como é que ela se conecta? Como é que ela se relaciona? Então, eu vejo também, cada vez mais, isso não é novo, mas eu percebo um fortalecimento da importância do humano, né? Do que cada um traz, dessa capacidade que cada um tem de se conectar, né, com as outras pessoas e aprender através da troca, através do encontro, né? Incrível, eu acho que esse é o caminho mesmo, porque a gente cada vez mais nota que as mudanças elas só acontecem se elas forem sistêmicas, e para isso precisa estar todo mundo conectado, comprado na mesma ideia, e quando tem pessoas, né, que atuam e que conseguem fazer essa conexão, o negócio flui muito mais rápido. Sim, super, Nívia, é isso aí. Perfeito, Cíntia. E aí você já falou um pouquinho de que o processo seletivo, então, ele está mudando um pouco, né? A gente deixa de focar exatamente em faculdades específicas, em cargos e posições muito fechadas. Que outras mudanças você observa dentro dessa parte de talent acquisition? Eu observo também, muito associado com essa conversa, de que a gente, quando busca um candidato, principalmente para posições mais críticas, né? A gente está em busca de alguém que venha para transformar aquele ambiente, né, para transformar aquela cultura, né, que de fato consiga entrar num time e aportar não só os seus skills, mas a sua capacidade de mover, né, de impactar. Então, essa aderência cultural, a gente busca muito nos processos seletivos. Sim. Essa capacidade de impacto, eu acho que é algo que tem sido cada vez mais presente nos processos. Então, menos matching com o job description e mais esse olhar para impacto, para a capacidade da pessoa de ser protagonista, aderência cultural, capacidade de desafiar também o ambiente, né? Então, alguém que faça diferença nesses lugares essencialmente humanos, né? Porque, de novo, a expertise técnica, hoje ela é mais substituível, né? E mais fácil também de ser adquirida, né? Exatamente. E eu acho que também vem muito nesse papel da gente colocar os líderes, as pessoas que a gente está trazendo, como agente de transformação. Né? Como você falou, tem vezes que a gente, como RH, nota que tem skills que a gente precisa trazer para a organização. E, obviamente, aí, né, vai ter aquele impacto do novo, mas é um novo que vem para somar e vem muito para transformar a organização. Isso. E aí, o profissional de recrutamento e seleção, quando ele é consultivo, né, ele sai daquele lugar, de novo, de reagir a um posting, né, que vem para ele pelo líder e fazer uma proposta, né, dizer, olha, te conhecendo enquanto líder, conhecendo a arquitetura do seu time, eu entendo que o profissional que você precisa tem que ter esses skills, tem que ter esse comportamento, é essa pessoa que vai compor o seu grupo de trabalho. Né? Então, é uma postura, de novo, mais estratégica também de recrutamento e seleção, né? Quando ele atua a partir de um lugar mais consultivo e de alguém que conhece o time, que conhece o desafio de negócio, né? E que traz alguém para formar aquele grupo e desafiar aquele grupo, né? E não somente preencher uma vaga aberta, né? E aí, como é que o RH ele pode apoiar para a gente conseguir equilibrar essa parte de segurança, estabilidade, para que as pessoas elas se sintam que estão ali no ambiente confiável, digamos assim, e essa necessidade de mudança que com certeza vai vir e vai continuar vindo? É um excelente ponto esse, Nívia, porque a gente está falando aqui de desafio, né, de volatilidade, de mudança constante. Como é que fica ou dentro aqui? Dentro, né? A questão da saúde mental, da segurança psicológica, porque no final do dia, muita mudança, muita pressão, necessidade de gerar impacto, também consome muita energia e somos um só, cada um de nós, né? Então, assim, o papel de recursos humanos em formar lideranças que tenham capacidade
né, de gerar segurança psicológica, de estar atento às questões de saúde de uma maneira ampla, embora a gente saiba que hoje a gente tem uma grande questão com saúde mental, né? Brasil, enfim, um dos países, inclusive, né, mais delicados nesse tema. Então, eu vejo, sim, como um pilar crítico para as organizações cuidarem desse tema, seja através de programas, mas principalmente através da formação da liderança, né? Então, toda essa pressão por resultado, muitas vezes coloca os líderes numa postura de não dar tanta atenção ou tanta importância para esses aspectos, entendendo que é sempre possível entregar um pouco mais, né? Sim. Mas a gente só consegue entregar o nosso total potencial quando a gente está íntegro, quando a gente está inteiro. Então, estar atento a isso é muito importante, e eu vejo o papel de recursos humanos, mais uma vez, como um advisor, né? Ele precisa fazer propostas que vão a esse encontro, mas essa responsabilidade é da organização como um todo, especialmente dos líderes, né? Que precisam estar atentos individualmente às situações, até porque o que é saúde mental para um indivíduo não é para o outro. Então, essa empatia, esse olhar individual para os seus times de trabalho é algo que a gente também precisa trabalhar muito enquanto recursos humanos, né? Levar esse olhar para o líder, né? Não é só sobre programas, Sim. né? É sobre o encontro e sobre estar atento à necessidade de cada um. É fácil? Não é, né? Mas esse é um dos principais papéis dos líderes, né? Exatamente, servir aqueles que ele está liderando, né? Ter esse cuidado, ter esse olhar, como você bem trouxe, e até porque quando a gente começa a desenvolver esse olhar e cuidar dessas pessoas, a gente não apenas faz essa parte de entregar o resultado que é esperado, mas também acaba trabalhando essa parte de retenção e engajamento desse colaborador. Sim, uma pessoa bem cuidada, né? Uma pessoa que sabe, que está numa organização que a valoriza, que está olhando para as necessidades dela, entrega muito mais, né? Todo mundo quer entregar o seu melhor, né? Seu melhor, né? Todo o seu potencial, né? Então, é realmente muito importante esse aspecto. E aí, falando um pouquinho mais sobre estratégias de motivação, de engajamento, de retenção, como é que a Bayer observa esse processo hoje em dia? Então, a gente está no momento justamente olhando para esse desafio de marketplace, tá? Sim. Que é a questão dos skills. Então, a gente está meio que desconstruindo a nossa forma de trabalhar para encontrar estratégias que vão em encontro de formar uma organização que flui com os seus talentos. O que isso significa? Né? Que eu vou ter cada vez mais profissionais versáteis e que conseguem se conectar em diferentes projetos, servindo a esses diferentes projetos através do que ele tem de único, né? Só que contratar a partir desse racional, remunerar, desenvolver a partir desse racional, que não é um racional, né, encaixadinho, né, e tradicional, é muito mais difícil. Então, a gente está justamente nesse momento, assim, revisitando todos os nossos mecanismos de recursos humanos para encontrar a melhor maneira de construir essa teia de desenvolvimento, que passa pelo que eu falei antes, que são carreiras mais horizontais, né, em que você se movimenta e aprende com os seus pares cada vez mais, em que esse feedback dos seus pares é cada vez mais importante também para o seu desenvolvimento e para os seus resultados, para a sua avaliação de performance, né? Então, assim, a gente está num momento de muito desafio para olhar para como é que a gente constrói esse novo ecossistema mesmo de talentos dentro da organização. Muitas coisas estão funcionando bem, a gente está naquele esquema de testar, experimentar, aprender com os erros, revisitar, né? E que eu entendo que é um movimento de todas as organizações hoje em dia, né? Experimentação. Mas eu diria que isso está, assim, a todo vapor, com muitos pilotos ao redor da organização, pensando nessas carreiras mais fluidas, pensando nesses grupos de trabalhos mais diversos, né? Porque muito se fala em inclusão e diversidade, mas na hora que você coloca vários squads, né, com objetivos de entregas de curto prazo, ali a gente está vivendo ciclos de 90 dias, com skills diversos, com líderes de trabalho, né, que vão também aprendendo a liderar ali a partir da experimentação. Veja, são muitos desafios para recursos humanos ao mesmo tempo. Então, assim, a gente está numa grande ebulição, acompanhando todos esses pilotos,
para que a gente consiga fazer propostas de desenvolvimento, de remuneração, de reconhecimento aderentes a esse novo ambiente, né? É exatamente o que a gente está vivendo. Uma desconstrução do status quo. Sim. E uma experimentação para construir algo diferente, algo novo e que atende melhor às necessidades de um mundo muito mais volátil, né? Muito mais que fluido. A gente tem hoje, muito mais fluido. Incrível, eu estou achando super legal esse projeto do Talent Marketplace e até eu percebo pela sua fala que tem muito dessa ideia de combinatividade também, de trazer até essas teorias mais de tecnologia, de coisas ágeis, de fazer piloto de 90 dias para dentro do mercado de RH. Como é que foi esse processo para vocês de, vou pegar um conhecimento aqui que Square de metodologias ágeis e trazer para o mundo do RH que às vezes é mais engessado, são processos fechados, como é que foi isso? Dizer que foi fácil, que está sendo fácil, eu estaria mentindo, né? É muita disrupção. Né? Então, você colocar times, por exemplo, de operações de RH, né? Que estão acostumados com processos, né, transacionais, com começo, meio e fim, com ciclos de um mês, né? Para trabalhar, muitas vezes, em projetos que visam revisar políticas, simplificar processos, eliminar políticas, eliminar processos que sempre foram muito úteis. Né? E você diz, você vai trabalhar no Squad, em 90 dias vocês vão sair com propostas inovadoras para revisitar o modus operandi de vocês mesmos, né? De maneira que o processo fique mais simples, mais rápido, né? Com menos obstáculo pro empregado, né? Então, assim, tem sido muito desafiador, né? Parte primeiro dessa mudança de mentalidade. Então, trabalhar essa mudança de mentalidade só é possível através do exemplo também da liderança, né? Então, os nossos líderes em recursos humanos sendo muito convidados a, o que a gente fala, walk the talk, né? Mostrar que eles estão abertos para essa mudança, estão abertos para fazerem diferente, para pensarem diferente, né? E inspirar o time de recursos humanos a se revisitar. Então, já temos vários exemplos de sucesso. Assim, hoje temos uma área muito mais conectada com a experiência do usuário, conectada com a facilidade que, né, o usuário, o empregado, o líder necessita para fazer os processos de recursos humanos de uma maneira mais ágil, mais rápida e focar no seu trabalho, no seu impacto para o nosso cliente, né? Então, temos tido bons resultados, muitas experimentações e o melhor de tudo, assim, muito aprendizado. Porque uma vez que você vive esses ciclos, essa nova mentalidade, você está pronto para trabalhar em diversos ambientes, né? Porque isso que a gente herda aí das empresas de tecnologia, de squads, Scrum, metodologia ágil, hoje está em todo lugar, né? Porque a gente precisa cada vez mais estar aberto ao erro, errar rápido, experimentar, revisitar modelos, padrões, né? Isso é todo mundo hoje. Então, recursos humanos têm aprendido muito, têm se reinventado e eu sinto que está se tornando uma área mais inovadora a partir dessas experimentações, dessas vivências reais todas que estão acontecendo. Incrível, eu acho que é super legal também para quem está participando. Eu sei que é desafiador, como você bem trouxe, mas eu acho que até, pelo menos para mim, sempre foi muito prazeroso sair dos meus desafios, entrar em novas vivências e conseguir conviver também com outras pessoas da organização, né? Porque até a gente agora que está saindo do modelo híbrido, às vezes voltando para o escritório, tem gente na organização que você nunca viu, porque estava trabalhando remoto, e aí quando você tem essa oportunidade de trabalhar em equipes multidisciplinares, ter esses projetos que são mais transversais, eu acho que isso também acaba desenvolvendo até uma conexão maior com as pessoas que compõem a companhia, não apenas o seu time. Sem dúvida, e é isso que a gente tem feito, assim, são projetos multidisciplinares, então às vezes você tem vamos revisitar um processo de recursos humanos. A gente traz pessoas das plantas produtivas, da área de marketing, né, das áreas diversas dentro da organização, para trabalharem junto com os profissionais de RH, para que eles tragam não só a perspectiva como usuário, mas as experiências que eles têm de vida, né? Nas atividades que eles executam são diferentes das nossas. Então, essa diversidade de olhar, de habilidades, é o que compõe um projeto mais aderente, né? E não um projeto que foi
visto, elaborado, pensado e executado exclusivamente por recursos humanos, que na hora que você entrega, às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas não era isso exatamente que eu precisava. Não vai rodar, né? Não, perfeito. E aí, dentro de tanta mudança, tanto desafio, qual foi o principal assim, insight ou aprendizado que você teve durante esse processo? Acho que o principal insight é estar muito aberto a repensar as suas experiências e o seu conhecimento, as suas tradições, né? De novo, eu sou alguém que já estou há mais de 20 anos em recursos humanos e você tem uma série de vícios, né? E acredita que sabe o que funciona, que sabe o caminho, né? Do alto da minha experiência, eu sei que isso funciona, que isso aqui não funciona. É abandonar esse pensamento, né, de que eu já sei os caminhos e tá aberto a trilhar novas trilhas, né? E aprender com pessoas diferentes de você, né? De novo, isso de diversidade e inclusão que a gente fala muito numa perspectiva, às vezes, de, né, grupos minoritários, a gente precisa viver isso de uma maneira ampla na organização, né? Realmente aprender com as pessoas diferentes de você, seja em gerações, seja em gênero, né? Seja lá qual for a diferença, mas fazer esse caldo cultural, esse caldo de experiências, te transformar enquanto profissional. Então, acho que esse é o principal aprendizado, insight que eu venho tendo e que eu vejo os meus colegas tendo, é se deixar afetar por experiências diversas e não ficar ali seguro de que a sua experiência, a sua formação, o seu background vale muito, né? Incrível, incrível. Eu acho que exatamente isso, se propor para escutar outras vozes, né? E aí até passando um pouquinho, a gente falou muito dessa interlocução com os times internos, mas agora eu queria passar também para essas influências externas. Hoje em dia, como é que você vê essa relação entre RH e os seus fornecedores, que aí são múltiplos, né? É uma relação muito parecida com o que eu falo de recursos humanos dentro também. Sim. Os fornecedores, eles precisam estar atentos à necessidade de cada organização. Porque cada organização... Existem tendências de mercado, mas cada organização está num momento do movimento da tendência, né? Então, conhecer a fundo a necessidade do seu cliente, né? E não propor soluções de prateleira, né? Eu acho que abandonar essa visão de soluções de prateleira, óbvio, para algumas situações é isso mesmo, né? Mas eu acho que a beleza do encontro do fornecedor é quando ele, de fato, está atento à sua realidade, à sua necessidade. A gente começou falando de dispersão geográfica, né? Então, às vezes, quando eu recebo um fornecedor que tem um foco muito na região sudeste, né? E que não tem essa capilaridade, para a gente é difícil, né? Porque como é que eu vou propor uma solução, um benefício, por exemplo, que só atende quem está aqui em São Paulo, né? Ou São Paulo e Rio? Não funciona, né? Então, eu preciso que os fornecedores que nos atendem estejam atentos a como a Bayer quais são as necessidades, como é o funcionário da Bayer, né? O que ele valoriza, né? Porque hoje a gente fala muito, né, em benefícios flexíveis, em dar essa condição para o empregado de escolher o que faz sentido para ele. Então, essa flexibilidade também do olhar do fornecedor é muito relevante para a gente conseguir fazer parcerias estáveis. Porque parcerias estáveis também é algo muito valorizado, né? Porque você vai crescendo junto. É uma relação que um desenvolve o outro, né? O fornecedor te traz um olhar que você não tem, você leva para ele o seu olhar ali, né, do seu ambiente, e vocês crescem nessa parceria juntos, né? Melhorando ambos. Então, eu acredito muito também em estar de mãos dadas, né? Ajustando, precisa ajustar, experimentando quando é possível, revisando a rota e construindo soluções customizadas. Eu acredito muito nisso. Eu acho que customização é a palavra-chave. Até porque, como você falou, né? Não adianta eu trazer um negócio quadrado para colocar num espaço circular, porque não vai rodar. Vai ter sempre esse ruído, esse entrave que eu estou oferecendo alguma coisa e não está servindo para você. E aí, como você falou, quando a gente consegue ter essa conexão,
de propósito, de alinhamento, de direcionamento, de ter uma conversa transparente, tudo flui. E aí eu acho que pra gente não tem nada mais legal do que tem parceiros que a gente chega no momento que não precisa nem ir pro cliente fazer a aprovação do candidato. Que a gente já entendeu tão a fundo o perfil, já entendeu tão a fundo qual é a cultura da organização, Isso. que a gente já faz esse filtro inicial tão bem feito que a pessoa diz assim, eu confio em vocês, vai lá, porque eu sei que o candidato que chegará aqui é um candidato aderente à vaga. De novo, né? Confiança. Exatamente. Né? E confiança se constrói a partir dessa relação que se forma e que um sabe que o outro entende, né? Entende a necessidade do outro, né? E até para ser propositivo, ter essa relação de confiança fica muito mais fácil, porque eu consigo acreditar até mesmo no feedback que você me traz. Se você disser um não, eu sei que é um não muito bem fundado e que realmente vai funcionar. E se eu trouxer uma provocação, você vai dizer, é uma provocação que pode vir me ajudar aqui. Então, até essa confiança, ela facilita nessas construções e quebras de paradigma, que quando vem esse olhar de fora, é sempre um processo que vai acontecer ali naturalmente, né? É claro, porque estão ambos olhando para o mesmo objetivo, né? E aí o feedback, os ajustes são sempre com o objetivo de construir, né? De gerar um impacto melhor. Incrível. Cíntia, infelizmente estamos chegando na nossa última pergunta. Estou adorando nosso papo por aqui. Por mim, ficaria aqui por horas, porque quero saber mais sobre o Talent Marketplace, quero saber mais sobre tudo que está acontecendo na Baia, porque acho que é um trabalho incrível que vocês estão fazendo. Mas aí, para encerrar, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo convidado e irei fazer para você também, que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Nossa, que pergunta difícil, hein, Nívia? A dica que eu dou é autoconhecimento. Perfeito. Sim, não dá para liderar sem se conhecer profundamente. Então, assim, entenda por que você é um líder. O que você se propõe quando você deseja ser um líder? Né? Então, eu diria que parte do seu autoconhecimento, se conheça, para que você esteja aberto a conhecer individualmente as pessoas que você lidera. Né? Então, conhecer esses universos individuais vai te garantir alcançar muito mais sucesso, muito mais resultado e num ambiente de segurança psicológica, num ambiente em que as pessoas estão felizes, estão saudáveis, né? Estão alinhadas com um propósito único, né, que esse líder precisa ajudar a construir ali naquele time, né? Eu também daria uma outra dica além dessa, que abandona o ego, a vaidade. Ego, vaidade, que são tão comuns no ambiente organizacional, eles não constroem nada. Né? As pessoas só se conectam quando o ego e a vaidade saem da sala. Né? Então, a conexão humana, ela só acontece a partir das vulnerabilidades, né? E não é papo de coach, né? Vulnerabilidade é o encontro humano, é quando eu entendo o que você quer, você entende o que eu quero, né? Quais são as minhas fragilidades, quais são as suas, as nossas forças, e a gente se une a partir de tudo isso para um objetivo comum. Isso. Então, eu diria isso para os líderes. É o que eu venho aprendendo ao longo da minha vida, seja como líder numa organização, seja como líder na minha família. Afinal, como eu disse, tenho 3 filhos adolescentes, né? É muita gente requer muita liderança também em casa. É autoconhecimento e realmente estar aberto a conhecer o universo do outro, tirando o seu ego, tirando a sua vaidade. O máximo que você conseguir para que essa construção seja uma construção humana e que potencialize o sucesso e a felicidade de todas as pessoas que estão ali envolvidas naquele propósito. Seja ele uma meta, seja ele uma grande construção, né? Seja o que for. Não, incrível, incrível. Acho que essa dica do autoconhecimento ela é essencial, porque é até um ponto de partida para você, né? Ao tratar com o outro, como eu me porto, o que é que eu faço, aonde são minhas fortalezas e pontos de desenvolvimento, né? Como você bem trouxe. Eu só vou ter essa visibilidade do campo ali que eu estou jogando se eu tiver esse olhar para dentro e esse olhar para o outro um pouco mais refinado. Sim. Então, acho que realmente é um excelente ponto de partida, que qualquer pessoa que está vendo nosso podcast vai ser muito beneficiado por essa dica. Muito bom. Agradeço muito pela oportunidade, Nívia. Sim, a gente que agradece. Foi incrível, uma conversa super rica. Adorei bater esse papo com você. Muito obrigada. Para mim foi lindo e me convidem mais vezes. Iremos. É o primeiro videocast de muitos, viu? Obrigadão. Muito obrigada, Cíntia, pela participação mais uma vez. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo episódio.